Para você que está ligado, eu sou o Gino, sou programador, e nesse vídeo a gente vai de facto olhar para as tarefas que temos que completar durante essa série de vídeo e determinar como que vamos fazer para completar essas tarefas. Nesse vídeo vamos fazer também a configuração inicial do ambiente, instalação de tudo que precisamos para desenvolver o clone de algumas telas do aplicativo Multicaixa Express. Para você que chegou nesse vídeo, saiba que esse é o vídeo número 1, tem um vídeo número 0, onde a gente conversou sobre o aplicativo, conversou o porquê da ideia de desenvolver este aplicativo e conversamos também sobre por que seria interessante nos acompanhares aqui. Então já te peço que toca aí na playlist, vê o vídeo número 0. É importante saberes para teres noção das tecnologias, das telas que vamos desenvolver durante essa série de videoaulas. Bora para o meu navegador. Eu vou abrir aqui o Notion. Nesse tamanho o texto já fica bem visível. Então a gente vai desenvolver o clone do Multicaixa Express, o clone de algumas telas, deixa deixar bem claro, né? Então eu preciso lembrar para vocês que vou tentar ser acessível com quem tem pouco conhecimento sobre as tecnologias, porém seria interessante se já conhecesses um pouco de HTML, de CSS e de JavaScript também. Então, como requisito, na máquina é necessário ter instalado o Node na versão 18 ou superior. Acho que atualmente a versão estável é a versão, deixa eu olhar aqui, a versão 20, se for a 20 melhor até. Eu estou na versão 18 porque tem alguns projetos na minha máquina que dependem do Node na versão 18. Ainda não foi migrado conforme tem que ser, então preciso deixar o Node na versão que o projeto funcione. Mas não vem o caso aqui, né? Precisa estar sempre atualizado usando a versão LTS, Long Time Support sempre, né? São as versões estáveis. Então precisa ter o Node na versão 18, precisa ter o NPM instalado. Geralmente para quem está no ambiente Windows, quando instala o Node, já vem junto o NPM. Para quem está no ambiente Linux como eu, em alguns casos, dependendo do modo que você usa para instalar o Node, pode só instalar o Node e não instalar o NPM. Por isso é que eu deixo aqui específico. Precisa ter o Node e o NPM. Pode usar o NPM, pode usar o Yarn, pode usar qualquer outro gestor de pacotes do Node que vai funcionar normalmente. Eu sou mais acostumado com o Yarn e o PNPM, então na maioria das vezes eu vou estar usando o Yarn para instalar as dependências e para fazer qualquer outro tipo de gestão de dependência dentro do meu projeto. Vou usar o editor de código, o Visual Studio Code, conforme já mencionado na aula 0. A máquina ou o computador precisa suportar o emulador do Android Studio ou o Genymotion. O Genymotion é um emulador de Android muito bom, roda em máquinas até um pouquinho mais fracas e vai ser o emulador que eu vou usar aqui durante as aulas. Eu tenho o Android Studio instalado, tenho o emulador do Android Studio instalado, a minha máquina suporta, porém acho que é interessante usar o emulador que eu acredito que boa parte de vocês vão conseguir instalar e boa parte de vocês vão conseguir usar, que é para estarmos aí para e passo nas mesmas configurações, nos mesmos níveis. Então, tu precisas ter uma máquina que suporte o Android Studio ou o Genymotion. Se tiveres a usar um Mac, vai ser bem interessante, porque consegues também virtualizar um iPhone dentro do teu Mac, o que não é possível dentro do ambiente Linux ou dentro do ambiente Windows. Não é até onde eu sei, não é possível mesmo. Mas se tiveres a usar um computador com Windows ou com Linux, e tiveres a usar o Expo, que é a plataforma que a gente vai usar para fazer a configuração nativa do React Native, então consegues usar o código QR para executar o programa que estás a desenvolver no teu iPhone. Nesse caso precisas de um dispositivo físico para rodar o programa. Então,
Se a tua máquina não é potente o suficiente para rodar ou Genymotion ou Android Studio, também podes utilizar o teu dispositivo físico, nesse caso o teu telemóvel, que é Android, ou se for iOS, se for um iPhone também tudo bem, para usar o código QR que o Expo gera e rodar o aplicativo diretamente no teu dispositivo físico. E não precisas ter uma máquina super potente ou uma máquina ligeiramente boa para instalar um emulador. Aqui, para gravar os vídeos, fica mais acessível usar um emulador que já fica aqui na tela e vocês conseguem ver tudo direitinho. É claro, precisa ter ligação à internet, uma que seja razoavelmente boa para conseguir baixar e instalar as coisas que são necessárias para o desenvolvimento da aplicação. Noções básicas de programação, isso já mencionei, né? Precisa saber programar pelo menos o básico de JavaScript. Precisa saber escrever códigos e entender HTML e CSS. Se sabe isso, de resto aqui eu te passo, vamos conseguir segurar nas mãos e tocar para frente. Muita vontade e boa disposição. Então, são esses os requisitos que, se você reúne, com certeza vai conseguir tirar pleno proveito dessa série de vídeos. Com certeza esses vídeos vão agregar muito na tua vida, como estudante, como profissional, sei lá. Então, a gente tem uma série de tarefas que eu separei por fase. Na fase 1, a gente vai configurar o ambiente. Na fase 2, vai começar a mão na massa de fato, onde a gente vai desenvolver a tela de Splash, que é aquela telinha que aparece o logo do Multicast Express, que faz em segundos, e depois aparece a tela de segurança pedindo código, né? A tela de Splash, depois a tela do PIN, que é a tela de segurança. Vamos desenvolver o header e a navegação da aplicação usando o React Navigation. Então, vamos começar pela instalação do Node. Precisamos configurar o ambiente e o Node é um pré-requisito. Então, dentro do site do Node, para quem está no ambiente Windows, né, é só entrar em nodejs.org, vir no menu de download, baixar o Node, instalar com aquele sistema do Windows, de Next e Finish. Para quem está no Mac, provavelmente se você usa o Mac sabe como instalar programa no Mac, já baixa o Node, instala. Para quem está no Linux, eu aconselho a instalar o Node com o tutorial da DigitalOcean. Você vem aqui no navegador e escreve Node nvm DigitalOcean. Esse tutorialzinho daqui que a DigitalOcean tem, a propósito, a DigitalOcean é muito boa com tutoriais, né? Esse tutorialzinho daqui é interessante e top para instalar o Node usando o NVM e usando o apt. Então tá aí, 3 opções. Para o Windows, baixa o executável, instala normalmente como você instala qualquer outro programa no teu Windows. Para o Mac, baixa o arquivo de instalação e arrasta lá para a pasta certa, vai estar instalado. E para o Linux, tem aqui esse tutorial que você pode seguir. Eu não preciso instalar porque já tem um Node instalado na máquina. Só abrir aqui o meu terminal. Normalmente, quando você instala o Node, precisa reiniciar a máquina, principalmente no ambiente do Windows, né? Precisa reiniciar a máquina porque o Node ele configura uma variável de ambiente dentro do teu sistema, ou seja, ele deixa o Node e os seus comandos acessível para todo o computador, para toda a máquina. Isso faz com que quando você abre um terminal lá no Windows, o PowerShell, aqui no Linux o terminal padrão, e digita, por exemplo, Node -V. O -V é para apresentar aqui a versão do Node, né? Faz o Enter, ele traz a versão do Node.
Eu estou na versão 18.17.1, conforme já mencionei. Mas esse comando aqui só está habilitado porque o meu Node foi instalado com sucesso e a variável de ambiente do Node para disponibilizar os comandos do Node também foi setada dentro de um ambiente com sucesso. Em muitos casos, conforme mencionei, quando você acaba de instalar o Node, precisa reiniciar a máquina para ele fazer essa configuração de variáveis de ambiente da forma certa. Então, com o Node instalado, o próximo passo é instalar o npm. Se tiver no Windows e no Mac, instalou o Node, está instalado o npm. Se instalou o Node no Linux, usando o tutorial que eu recomendo, esse daqui da DigitalOcean, então de forma automática o NVM vai trazer o Node e o npm junto. O NVM é um instalador do Node que tem disponível também. NVM, se não me engano, é Node Version Manager, né? Gerenciador da versão do Node, é isso, Node Version Manager. Então, se você instalou o Node usando o NVM dentro do Linux, então já tem o npm instalado junto. No Windows, nem se preocupa, baixou o Node, instalou, o Node já traz o npm junto. Então faço npm -i, npm -v, tá aqui, o meu npm está na versão 6. Fiz npm -z, a força do hábito, né? Estou com o npm na versão 6, o que significa que o npm está certo, está instalado na máquina, e a variável de ambiente do npm também está configurada, por isso é que eu tenho acesso ao comando dentro do meu terminal. Conforme eu disse, você pode usar o npm, pode usar o yarn, pode usar o pnpm. Isso só depende de ti e do gerenciador do Node com que você mais está acostumado. Particularmente eu uso muito o yarn ou o pnpm. Aqui não está instalado o pnpm porque eu fiz algumas configurações e tive que apagar da minha máquina, por isso é que o comando ficou de cor vermelha. Mas durante essa série de vídeos eu vou instalar as dependências e manejar os pacotes do Node usando o yarn. Para instalar o yarn na sua máquina, usa o npm, faz npm i de install, deixa eu escrever install, npm install -g para instalar o yarn de forma global na máquina e passo o yarn. Aí ele vai fazer todo o processo. Por acaso o meu vai atualizar porque eu já tenho yarn, tá aí, ele falou que um pacote foi modificado, né? Change one package em 6 segundos nesse caso. Então o meu yarn aqui atualizou, mas se você não tiver o yarn na tua máquina, o yarn vai ser instalado. Yarn instalado, quando você executar o comando yarn -v, ele também acaba printando a versão do yarn instalada na tua máquina. Então até aqui a gente consegue ter na nossa lista de tarefas o Node instalado, né? Aqui na fase 1 instalamos o Node, precisamos instalar agora o editor de código. Para essa série de vídeos, o editor escolhido é o VS Code. O VS Code é uma versão, entre aspas, light do Visual Studio, né? Que estamos acostumados aí para fazer aplicações de C# e tudo mais. Então é uma versão mais leve, porém que não traz aquela configuração toda pesada que o Visual Studio normal traz, mas você consegue implementar usando as extensões, né? Na medida que você precisa de uma ferramenta específica dentro do editor, vai no servidor de extensão do Visual Studio Code, procura a extensão que você precisa, baixa, configura, e o Visual Studio Code vai ficando robusto segundo as suas necessidades. Então ele é bom porque você não precisa instalar uma coisa que é super pesada e você consegue moldar segundo as suas necessidades. E hoje é o editor de código mais usado do mundo por conta da sua performance, por conta da sua praticidade. E, pô, é top.
top. Visual Studio Code é um editor muito bom. Então, eu estando no ambiente Linux, com certeza me aparecem as extensões RPM, a extensão .deb, né? Se você tiver num Windows da vida, vai aparecer a extensão executável do Windows.exe, e para o Mac a mesma coisa. É só apertar no botão aqui que aparece para baixar, tá aqui, o botão de download também, tem outra opção. Baixa o aplicativo, instala no Windows, o processo é o mesmo. Para quem usa Mac, o processo é o mesmo de instalação padrão de aplicativo. Aqui para quem usa Linux, se você usa Linux, provavelmente você sabe instalar um programa também no Linux, né? Se você usar uma distribuição Linux baseada no Debian, que é o meu caso, eu estou a usar o Ubuntu, que é uma distro baseada no Debian, então eu consigo instalar normalmente pacotes.deb. Aí tem os comandos que você executa para instalar aplicações .deb. Então entra no site, baixa o editor e instala ele na tua máquina. Lembra-se, baixa sempre nos sites oficiais ou na loja de aplicativo do computador que você está usando, né? Na loja de aplicativo aí do Mac ou na loja de aplicativo do Windows. Eu estou na loja de aplicativo aqui, Ubuntu Software, e dentro dessa loja também, se eu procurar, tem o Visual Studio Code, tem aqui o IntelliJ, a IDE da IntelliJ, né? A Java IDE e tudo mais. Então, vamos baixar sempre os aplicativos nas vias oficiais. Bom que toquei nesse ponto porque a gente vai fazer um clone de um aplicativo, que é um aplicativo de banco, Multicash Express. Tudo bem que a gente não vai fazer o clone completo, mas isso pode facilmente ser evoluído e chegar no outro patamar. Alguém pode aumentar a tela, eu vou deixar o código disponível para vocês, alguém pode trazer funções, alguém pode querer usar esse conteúdo para um efeito malicioso. Mas é importante lembrar que quando você vai baixar um aplicativo, precisa sempre ser na loja oficial da plataforma que você usa. Usas Android, a tua plataforma Android, baixa o aplicativo Multicash Express dentro do Google Play Store. Usas iOS, usas o iPhone, baixa dentro da App Store. Só fora disso, não baixa o aplicativo porque pode ser uma réplica e pode te dar problemas sérios de clonar dados e perder um dinheirinho aí nesse processo. Então, baixa o VS Code, instala na tua máquina. Agora, o emulador Genymotion, eu vou abrir aqui o site, deixa eu escrever aqui no Google, Genymotion. O Genymotion é um emulador interessante porque ele não exige tanto do computador. Você consegue, tendo uma máquina ligeiramente fraca, instalar. O meu computador tem uma configuração boa, então consegue lidar normalmente, mas é aquilo, né? Quando você vai usar metade da memória RAM para o emulador, metade para o Chrome, para tantas abas abertas, outra metade para o VS Code, mais outra porrada de aplicativo aberto, o computador começa a tossir e não fica muito interessante ter que trabalhar assim. Então, aqui no site da Genymotion, genymotion.com, vamos em Products, Download. Abrindo, como sempre, eu estou numa plataforma Linux, então o botão que me aparece aqui é para baixar um arquivo do Linux. Se tivesse numa plataforma Windows, abriria para Windows, né? Esse daqui estaria em destaque aqui em cima. Se tiveres no Mac, esse daqui estaria em destaque. Requisitos mínimos do sistema: Ubuntu 22.04 LTS é exatamente a versão do Ubuntu que eu estou a usar, ou Debian 11, ou Fedora Workstation 39. Eu estou a usar esse sistema daqui. Tem que estar com todas essas configurações prontas na tua máquina. Geralmente são configurações que a tua BIOS já tem aí de padrão,
tens que estar numa arquitetura de 64 bits na tua CPU ou usar o VT da Intel. Na realidade, todas essas configurações já estão de alguma forma predefinidas na tua máquina, então se preocupa apenas em ter o sistema operacional certo na máquina. Para o Mac é a mesma coisa, tem que ser a partir do Mac OS 13, que é o Mac Ventura, né? Tem que estar a usar uma plataforma de 64 bits, a CPU, e toda essa configuração também geral, essas duas de baixo, geralmente já são configurações pré-definidas lá na máquina. Agora, para quem está na plataforma da Microsoft, o Windows 10, no mínimo, o Windows 10 ou o Windows 11, e tem que estar, assim como nos outros sistemas, a usar a arquitetura de 66 ou 64 bits, nada de 32 bits. De resto, são configurações que a máquina, por padrão, já vai entregar para você. Então, baixa para Mac, baixa para Windows ou baixa para Linux. Então, Genymotion tem também para todas essas plataformas. No Windows, a instalação é aquela padrão. Avança, avança, finaliza e o aplicativo está instalado no computador. Mas no Mac, precisa seguir alguns passos. Então, aperta aqui em Get Started e ele traz mais informações aqui de como você pode fazer. Vamos apertar aqui em Get Started. Aqui traz os requisitos, os pré-requisitos, né, que você vai precisar criar uma conta dentro do site da Genymotion. Um e-mail vai ser enviado para você e clica para validar e ativar a tua conta. Segue as instruções de ativação e de configuração na página de download do Genymotion para o teu sistema. É aquelas informações que eu acabei de avisar sobre baixar o Genymotion para o sistema certo. Requisitos de hardware, mais uma vez, está aqui a tabelinha. Vão usar sempre na arquitetura de 64 bits. Se o teu processador é de 32, não vai dar, infelizmente. Aí você usa a segunda alternativa, executa o projeto e roda o projeto num dispositivo físico, no Android ou no iOS. Então, sobre gráficos, precisa ter o OpenGL 3 instalado ou usar uma placa NVIDIA ou uma placa AMD forte o suficiente, que é recomendada no Windows. Geralmente, a placa de vídeo mais simplesona tem um OpenGL instalada nele. A placa de vídeo, aquela que é integrada no processador Intel ou no processador AMD, que é padrão do sistema, mesmo não tendo uma placa de vídeo dedicada. Eu mesmo aqui, meu notebook não tem uma placa de vídeo dedicada, é uma placa integrada que vem junto com o meu processador e consegue rodar tanto o emulador do Android Studio quanto o emulador aqui do Genymotion. Então, em geral, qualquer placa de vídeo vai conseguir lidar da melhor forma possível com essas especificações aqui. Memória RAM 16 GB ou mais. E pode parecer brincadeira, é verdade. Então, 4 de memória RAM, vou conseguir rodar o Genymotion? Vai, mas você vai sofrer. Vai, porque imagina, ele está a virtualizar um dispositivo com um sistema operativo. Ao criar a máquina, o Android que eu vou mostrar para vocês, ele pede quanto de memória RAM devo disponibilizar para esse dispositivo virtual. Se você tem 4 de memória RAM na tua máquina, imagina quanto de memória RAM o teu sistema operativo já está a consumir, quanto as aplicações que você usa estão a consumir, aplicações que rodam em segundo plano, como o antivírus, como há quem tem monitor de sistema, entre outras aplicações. Quanto o teu VS Code está a consumir, quanto o teu Google Chrome está a consumir. Então, 4 GB já não é uma boa ideia, nada recomendável. No mínimo do mínimo que eu recomendaria, de 8 para cima. Se você conseguir ter 2 pentes da memória RAM de 4 GB para ativar o Dual Channel e ele fazer essa transmissão de pacotes na memória RAM de forma mais eficaz possível, tá certo, beleza. Se não,
usa 16 para cima. A minha máquina tem 16 GB e ela trava. Tem momento que ela trava quando eu estou com muitas abas do Chrome aberta, com o emulador e vários servidores a rodarem, a máquina dá uns gargalos e é preciso dar uma esperada para ele conseguir aí funcionar. E eu rodo no modo de desempenho. Então, no momento ele liga a ventoinha, fica que nem um avião que quer decolar. Aqui a resolução do monitor é a Full HD ou superior que ele solicita. E espaço no HD 250 MB para o Genymotion e 1 GB para cada dispositivo virtual que você for instalar. Então, basicamente, aqui você tem as especificações, tem a ideia de como a tua máquina vai lidar com o Genymotion, o emulador. Agora, guia de instalação, independentemente do ambiente que você está, você entra aqui no link e segue os passo a passo para conseguir instalar o aplicativo lá na tua máquina. Tem uma coisa ou outra que é interessante você entrar aqui, ler com calma. Se você está com dificuldade de inglês, traduz aqui com Google Chrome. Cadê o botãozinho? Traduzir para o português. Entenda bem. Isso eu estou a preferir gastar um tempo dando essa explicação porque imagina que você vai preparar um ambiente para rodar uma aplicação nativa, né, com React Native, usando o Genymotion numa empresa. É responsabilidade. Você precisa saber por que está a selecionar a opção A e não a opção B. Por que no Windows a configuração precisa ser essa? Por que no Mac a configuração vai ser essa? Você não sabe qual máquina você vai encontrar na empresa, qual sistema operacional, qual plataforma. Então é necessário eu trazer essa visão para vocês aqui e entenderem bem como fazer essa configuração do emulador. Se vocês quiserem, deixam nos comentários. Eu posso fazer uma aula bem mais específica, ensinando o passo a passo de como gravar ou de como instalar no Windows e no Linux. Não vou conseguir no Mac porque eu estou sem um Mac aqui para fazer isso para vocês, mas no Windows mostro o passo a passo, no Linux mostro o passo a passo. Aqui, como não é o intuito do vídeo entrar fundo no Genymotion, então não vou conseguir usar o tempo para fazer isso, mas tem todo o setup, todo o guia de instalação aqui para o Windows, para o Mac e para o Linux também. É só seguir que vai dar bom. No início, a primeira vez que eu instalei na minha vida, algum tempão atrás, sei lá quantos anos, eu também não sabia. Entrei na documentação, li, tentei, errei, até que acertei, até que fui fazendo vez após vez e me tornei bem mais experiente nesse tipo de configuração. Então, emulador instalado, nesse caso o Genymotion, né? Se você sabe configurar o emulador do Android Studio, você também pode configurar na normalidade e usa aí de boa que vai dar no mesmo. Agora vamos entrar aqui, vou criar vamos fazer isso pelo terminal. Vamos lá. Estou no meu terminal, a ideia é passar por esses passos aqui. Criar a pasta do projeto. Eu vou entrar aqui no meu computador, tem uma pasta com o meu nome. Nessa pasta eu vou criar uma pasta nova, mkdir, esse comando no Linux também funciona. Multicaixa Express Clone YouTube MC de Multicaixa Express Clone YouTube. Faço Enter, ele criou a pasta, vou entrar na pasta, vamos lá, Multicaixa Express Clone YouTube, tá certo, cria a pasta do projeto. Agora precisamos instalar o React Native usando o Expo. Como que a gente instala? Vamos lá entrar no site do React Native. React Native.
para mostrar para vocês como que a gente instala usando o Expo. Aqui existem outras formas de usar o React Native usando o Expo e usando o React Native CLI. Qual que é a diferença entre os dois? Quando você usa o Expo, você fica isento de fazer configurações muito nativas no projeto. Você não precisa configurar um monte de coisas para usar essas plataformas nativas emuladas dentro do teu computador. Por isso é que é interessante usar o Expo. Você faz quase zero de configuração. Então, para quem está a iniciar, o Expo é assim, uma ferramenta excelente. Será que é só para isso? Ou será que é só para esse público? Não. Existem muitas empresas que hoje optam por usar o Expo em projetos internos da empresa e projetos dos clientes da mesma empresa. Isso porque o Expo tem essa facilidade de configuração. O React Native CLI é instalar o React Native usando a CLI do React Native. A CLI é os comandos, né? Os comandos de linha de comando do próprio React Native. Então, ele lá tem um conjunto de comandos que você vai executando no terminal. Precisa fazer uma configuração bem maior, instalar os SDKs do Android Studio, instalar a plataforma, o SDK plataforma, instalar os ADVs, né, os virtuais devices do Android Studio e fazer outro monte de configuração para o emulador rodar tudo certo. Se vocês quiserem, outro dia também podemos passar por essa documentação, configurar um projeto com a CLI. É necessário? Não, mas é bom sabermos, né, como que um projeto com a CLI do React Native funciona. Até porque a gente pode receber um projeto para dar manutenção ou implementar funções e o projeto foi criado com a CLI do React Native. Se a gente nunca ter visto, dá um susto. Mas hoje a gente vai usar o Expo e aqui ele mostra o guia de como usar com Yarn e como usar com o npm. O primeiro comando, vou usar o npx, que é um executador do npm, ou seja, não precisas ter o npx instalado. O npx ele executa o npm, mas baixando os pacotes diretamente na internet, se por assim dizer, de forma rápida e bem grosseira. Então, vamos lá executar esse comando. npx create expo app multicaixa express clone YouTube. Então, aqui é o comando para executar e baixar ao mesmo tempo as dependências de uma aplicação Expo. Aqui é o nome que a aplicação recebe. Então, o comando para executar e baixar as dependências da aplicação Expo e aqui o nome que a aplicação vai receber. Apertando o Enter, ele vai começar a processar. Enquanto instala aqui no cantinho, não sei se dá para ver bem no meu terminal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte. Preferências. Auto scroll não. Vamos lá em preferência, tema, janela, tudo geral, atalhos, perfil. Acho que não dá para aumentar aqui. Na configuração que eu estou usando, não tem como aumentar a fonte do terminal. Ah, tem sim. Tem sim. Fonte personalizada, monospace. Aqui ó, tamanho da fonte. Tá 12. Passar para 14. Seleciono. Aqui ó, aumentou. Passou para 14.
De momento se encontra fazendo a instalação e a execução, né, de um pacote Expo. Vamos lá, enquanto faz aqui o download das dependências, vamos dar uma olhada na documentação, o que é que nós precisamos fazer. Para rodar o teu projeto, a tua aplicação React Native, precisa instalar o Expo Go. O Expo Go é um aplicativo que o cliente precisa ter. Quem é o cliente? O emulador, o teu dispositivo físico ou o iOS é o cliente. Então, dentro do emulador, a gente vai instalar o Expo Go. Depois ele fala para fazer uma modificaçãozinha lá no aplicativo, usando aqui o arquivo app.js. Isso tudo vamos fazer já. Então, enquanto baixa aqui a dependência, eu vou abrir o Genymotion. Cadê o Genymotion? Aqui, ó, está instalado na máquina. Já mostrei para vocês como que se instala. Ele está botar. Para usar o Genymotion na versão, deixa eu ver para vocês aqui. Opa, a help about. Eu estou usando o Genymotion na versão 3.5. Então, se tiveres a ver esse vídeo, tenta usar essa versão ou superior. Não usa versões mais para baixo do que essa. Aqui eu já tenho um dispositivo instalado. O dispositivo que eu tenho instalado é um Samsung. Acho que esse é o Samsung, calma aí, o A50. Tem um A50 instalado, né? A emular. Para vocês a lista vai aparecer vazia. Essa lista daqui vai aparecer vazia, mas tem um botãozinho aqui para adicionar um dispositivo. Então vocês vão apertar no botão, vai ver a listazinha. Na verdade, listazinha não é só uma lista zona de aplicativos. Aplicativos não, de dispositivos. Assim tá certo. Tem muitos dispositivos aqui. Quais dispositivos eu recomendo que se use? Bom, acima pelo menos de 5 polegadas. Aqui display size, né? As polegadas 4, 5. Não recomendo que usem, porque bem na prática, hoje, boa parte dos smartphones disponíveis no mercado estão entre 5 para cima, em questão de polegadas. Então, já pega um de 5.5, no mínimo 5.6, esse Google Pixel A é meio que interessante. Agora, o que eu recomendaria é usar no mínimo um 5.8, já está ok. Um S9 já está ok. Ele tem uma resolução boa, acho que esse HD já está ok. O A10, que é o que eu estou a usar, não estou a usar o A50, mas o A10 também é uma boa opção de dispositivo. Aqui você seleciona qualquer um do dispositivo que você queira usar. Tem Xiaomi, muitas plataformas aqui, o Huawei P30 Pro, o Samsung Note, Amazon Fire 7. Então seleciona, por exemplo, vou selecionar aqui esse Amazon Fire 7, Next. Aqui você coloca um nome ou pode deixar o nome padrão. Esse nome que vem aqui é o nome que vai aparecer aqui na lista. Sistema operativo, tens a possibilidade de escolher desde o Android 13 até o Android 5, o Lollipop. Todos esses Androids já estão defasados. Atualmente a versão mais recente do Android é o Android 14, mas aqui no Genymotion tem apenas a versão 3 disponível. Acho que quando o Genymotion for atualizando, está na versão, sei lá, 4, já vai ter o Android 14 aqui disponível para nós. Então use sempre a versão mais recente do Android. Aqui ele está a falar this Android version require paying license. Ok, não tem como usar a versão mais atualizada do Android se você não tiver uma licença paga. Vamos deixar na versão 12.1 que está tudo bem. A origem Genymotion está certa, a versão do Android é a 12.
a versão da imagem tá 3.1, tá certo, não é beta, a arquitetura tá boa, tudo certo. Ele tá te falar o espaço que vai precisar para instalar o sistema e tudo mais. Se você fazer um next, ele traz aqui a configuração de hardware do computador, do dispositivo emulado, do telemóvel nesse caso. 4 GB ou 4 núcleos do teu processador estarão disponíveis. Precisas conhecer qual processador eu estou a usar. Eu estou a usar um i5 da 11ª geração. Acredito que tem 8 núcleos disponíveis. Só colocar aqui 4. Quando executar o meu emulador, vai bloquear 4 núcleos só para processar o telefone emulado. É interessante que tenha isso em mente. Então, olhe a quantidade de núcleos que você tem e vê quanto você pode disponibilizar. Geralmente 2 já está suficiente, 2 a 3 núcleos do processador já estão bem ok para conseguir lidar. Memory size, memória RAM que você vai disponibilizar. Tem um quanto de memória RAM. Aqui eu aconselho a usar também de 2 GB para cima. Se você puder usar 4, tá ótimo, tá top. Mas no mínimo use 2. 2 GB aqui em megabyte vai ficar o quê? 2048, né? 1024 vezes 2, 2048. E aqui no, pode deixar assim essa configuração pré-definida. Então, processador 2, vou deixar 3, memória RAM 2 GB, fazer o next. Aqui a configuração do visor do display do dispositivo emulado, pode deixar também com essas configurações. Teclado também pode deixar essa configuração padrão. Aqui também a configuração de rede, deixa aqui na configuração padrão. Isso é importante porque você vai estar a usar a internet do teu computador para o telefone. Então o telefone precisa ter internet porque a gente vai baixar o Expo Go dentro do telemóvel. Então precisa estar aqui nessa configuração nata. Só apertar install, ele vai começar a instalar. Eu não vou apertar porque já tem um dispositivo aí e não preciso de mais um. Então o que eu vou fazer é simplesmente apertar aqui no play para rodar o dispositivo. Vamos lá, vou apertar no play, vai rodar o dispositivo. Acabei de dar uma olhada aqui, ele já instalou as dependências, né? Trouxe aqui uma instruçãozinha, faz um CD, Multicache Express, YouTube Clone. Vamos lá, vou minimizar o terminal, vamos olhar aqui o emulador. No primeiro boot, ele vai dar uma demorada, sempre. Primeiro boot, assim que você abre o Genymotion, e eu tô com muitas coisas aqui abertas, a minha tela está a ser gravada, está a usar a câmera, e isso acaba consumindo memória RAM, por isso é que está um pouco mais lento do que o costume. Mas o primeiro boot é assim mesmo, acaba levando um tempinho e ele já abre. Então vou deixar enquanto ele abre aí, vamos continuar aqui. Aqui ó, ele fala, para executar o teu projeto, navega até o diretório e executa um desses comandos npms a seguir. Temos esses comandos aqui, né? Então ele fala, navega até o diretório e executa ou o npm run android, ou o npm run iOS, ou o npm run web. Então eu vou deixar o Android aqui ligar para não sobrecarregar aqui a máquina, né? Assim que o Android subir, já vamos subir o servidor e fazer aqui o primeiro teste no nosso Android. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Nossa, tá numa luta. Sempre a botar. Tá aí, phone starting. Instalou usando o Expo. Muita independência. Motion Player is not... Oh, não está a responder. Liberou. É isso que eu estava falando. Quantidade de memória RAM vai determinar muito como que vai ser a tua experiência no desenvolvimento. Eu tô com muita coisa aberta também, né? O Chrome come a memória de uma forma assim incrível. Então vamos diminuir as abas, fechar algumas. Vamos lá. Vai arrancar, vai arrancar. Precisamos de paciência, mas vai arrancar. Dá uma olhada, fechar aqui o WhatsApp também. Genymotion. Aqui ó, abriu o dispositivo. Vou mandar fechar. Que ele tá lutar. Batalha entre o Genymotion e a memória RAM. Mas é assim mesmo, pessoal. Precisa ter coragem, muita paciência. Eu tô com 16 GB de memória RAM nesse dispositivo. Não uso HD, uso SSD. NVMe. E ainda assim tá nessa batalha. Imagina se eu tivesse uma configuração um pouco mais leve, né? É complicado mesmo, complicado. Praticamente já deu. Será que eu diminui a memória RAM? Porque da vez passada eu estive a fazer algumas configurações. Parece que eu tenho diminuído a memória RAM do dispositivo. Eu vou fechar para verificar isso. Aqui. Vamos lá ver. Editar o dispositivo. Sistema, memória RAM. Tá com 2 GB. E eu deixei 8 núcleos do meu processador disponível. Vou colocar 6 e vou aumentar aqui a memória RAM. Vamos lá usar 3000. Vamos usar 3029 da memória RAM. Vou confirmar. Rodar de novo. Porque não costuma demorar assim. Iniciando. Eu poderia muito bem fazer cortes nessas partes todas, mas é interessante vocês verem como é que a configuração é, como é que o passo a passo é, né? Passo a passo entre aspas, porque aí para baixar as coisas que a gente instalou não foi tão a fundo, né? Por conta do tempo, porque é isso, pessoal, não tem como mostrar 100% de tudo, senão a gente fica aqui e faz o que seria uma aula se transformar numa live de 2 horas, não tem como. Então, dá uma aumentada aqui na memória RAM do dispositivo, aumentei praticamente 1 GB e dá uma melhorada, aqui está a executar um pouco mais rápido agora. Está aí a iniciar o telemóvel, o emulador. Pronto, inicializou. Essa é a cara do dispositivo, né? O Genymotion. Aqui nessa barra temos algumas ferramentas que vão ser úteis durante o desenvolvimento, com certeza. Aqui eu consigo usar os gestos com o cursor mesmo, clico, baixo, clico, subo e assim sucessivamente. Dá para baixar a barra do Android. Aqui é a barra de notificações, ela baixa e já está com o designer novo, né? Que o Android atualizou, está com a barrinha
mais nessa vibe. Uma coisa que é importante mencionar é que quando você instala o Genymotion pela primeira vez, ele não vem com o Play Store instalado. Para habilitar o Play Store, precisa ver aqui nesse botão Google Apps. Clicando no Google Apps, ele está me falando que eu já tenho o Google Apps instalado no meu dispositivo virtual, e por aí fora. Mas se você não tiver o Play Store instalado, é só apertar aqui no Google Apps, ele vai abrir uma tela te pedindo para confirmar que você tem certeza que quer instalar o Google Apps. Você confirma, ele vai baixar e basta o Play Store aqui no teu dispositivo emulado. Lembrando, muita atenção, isso é um dispositivo, então tu precisas colocar uma conta Google para conseguir baixar usando o Play Store. Tudo que você faria num dispositivo físico, precisas fazer aqui dentro do Genymotion para conseguir usar na normalidade. Então eu vou abrir o Google Play e dentro do Google Play a gente precisa procurar pelo Expo Go. Lá na documentação do React Native nos falou, né, que para executar na parte do cliente precisa baixar o Expo Go. Esse Expo Go, o aplicativo é esse. Aqui tem um botão de Open para abrir. Se não tivesse instalado, teria o botão para instalar, no caso, né? Se instala. Tem para Android, tem para iOS. Independentemente da tua plataforma, baixa, instala. O próximo passo é: vou sair, vou aqui para Home e vou abrir aqui o Expo Go. O próximo passo é: dentro do projeto que você acabou de instalar com o Expo, o projeto React Native, o que é que precisa fazer? Entrar no diretório do teu projeto e em seguida rodar um npm run Android se você está no Android, ou um npm run iOS se você está no iOS. Mas eu vou rodar esse comando. Em vez de rodar o npm run Android ou o run iOS, eu vou executar usando o Expo. Eu quero subir o meu programa, a minha aplicação, usando o Expo. Então faço um npx expo start. Conforme eu disse, o npx ele baixa e executa no momento. Então eu não preciso ter o Expo, a CLI do Expo instalada na minha máquina. O npx vai baixar a CLI, vai colocar num cache, numa memóriazinha à parte, e vai executar o Expo, como se tivesse instalado o Expo na minha máquina. Mas em momento algum instalamos o Expo. Atualmente até, com o npx, já não precisamos instalar muitas CLIs na nossa máquina. Só usamos o npx para que o npx faça esse gerenciamento. Coloca a CLI que pretendemos usar numa partezinha da memória, num cachezinho, e ele executa dentro daquele cache. Em vez de você pegar e instalar a CLI na tua máquina e poluir o teu ambiente. Então, npx expo start, vamos lá. Aqui, iniciando o projeto, iniciando o Metro Builder. Aqui abriu um código QR e abriu essas opções. Vamos conhecer a CLI do Expo Start. Então, esse código QR, se você não tem o Genymotion ou Android Studio instalado na tua máquina, baixa o Expo Go no teu dispositivo físico, no teu iOS, no teu iPhone ou no teu Android. Independentemente de qual seja o modelo, a marca, podes baixar. E usa a câmera para escanear esse código QR. Se tiveres a usar o iOS, podes usar a câmera para escanear esse código QR. Se tiveres a usar o Android, o que eu recomendo é usar essa URL aqui que eu estou a selecionar e introduzir aqui no Expo, onde está Enter URL Manually. Então aqui você copia e cola a URL, né? Copia
e cola a URL que o projeto gerou. Se eu apertar em conectar, aqui o Expo, olhando no terminal, ele começa a fazer o build da aplicação, que é para abrir a aplicação no dispositivo físico. Então é só esperarmos até o build terminar. Mais uma vez lembrando, a velocidade e o desempenho dessa configuração toda vai depender do quão potente é a máquina que você está a usar. Vamos lá, 50%. Vamos lá, 95. 1h da manhã. Eu só a dormir. Eu aqui no trampo, né? Assim mesmo. É assim mesmo. Aqui, ó. Android Building Completed. Levou esses milissegundos todos. Sei lá se bate conta. E aqui ele já traz a mensagem do aplicativo, né? Open up app.js to start working on your app. Então ele fala para abrir o arquivo app.js para iniciar o trabalho na tua aplicação. Então basicamente a configuração é essa. Eu vou só abrir esse arquivo para vocês verem. Tá pedindo para atualizar o nosso SH. Nossa, agora não era atualizar o SH, mano. Vamos lá, ls, estou na pasta, então vou fazer um code espaço ponto. Esse comando code espaço ponto, essa é a CLI do VS Code, ele aparece disponível no teu terminal quando você instala o Visual Studio Code. Aperto Enter, eu quero abrir essa pasta dentro do VS Code, então ele já faz essa abertura de forma automática. O que a documentação do React Native nos fala para fazer, vir no nosso arquivo app.js, né? E eu vou colocar aqui de lado do emulador. E esse texto daqui muita atualização. Esse texto daqui é o texto que está aqui disponível no ecrã do nosso dispositivo físico. Então vou colocar aqui só um login. Vou salvar e ela atualizou. Até aqui temos o nosso ambiente configurado. Instalamos o Node, instalando o npm, instalando o que? Outro gerenciador de pacote que não seja o npm, instalamos o yarn nesse caso, vimos como instalar e baixar o Genymotion, olhamos a documentação dele, lembramos que devemos baixar as coisas só nos sites oficiais e é isso, instalamos e baixamos o VS Code, né? Ou pelo menos mostrei como fazer isso e fizemos a configuração do nosso Genymotion. Instalamos também o React Native usando o Expo, rodamos o projeto e na próxima aula vamos começar instalando e configurando o Native Wind. Vamos saber o que é isso e para que serve. E para você que continua aqui e estás a apreciar o conteúdo, achas que é uma cena que de alguma forma vai agregar para ti na tua vida como estudante ou na tua vida como profissional, por favor, compartilha o link desse vídeo com o pessoal, ajuda-nos a crescer, manda ele no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo da igreja, sei lá, envia para o pessoal, fala assim, ó, aqui o cara a ensinar coisas que são interessantes, que não tem tanto conteúdo assim nacional, né? Pelo menos eu não vejo tanto. E se tem, pô, parabéns pro pessoal que está a produzir, mas de qualquer forma deixa o teu like se você gostou. Se você não gostou também pode deixar o like e nos ajudar, tem que ajudar a teus inimigos, né? Deixa um comentário aí embaixo o que vocês estão a achar dessa série de vídeo aula e um abraço, é nóis.